a gente começar, eu gostaria assim de fazer já uma pergunta aqui, né? Já o doutor Alexandre, inclusive até soube ontem, que nós até nos comunicamos ontem, que você participou, inclusive, de uma assembleia virtual ontem. Isso vai ser uma coisa que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que eu estou vendo que não está pacificada essa situação. Mas a gente podia fazer um panorama. Eu acho que seria interessante a gente fazer um panorama. E eu vou fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, como que tem evoluído algumas questões nos condomínios nesse momento da pandemia do Covid-19? O que você tem visto assim, no que você tem percebido nesses dias, nesse momento que está passando? Quais são as questões? O que a gente tem visto de evolução nesse sentido? Então, Anderson, a gente tem percebido, desde que começou toda essa história do coronavírus, da pandemia, que os condomínios eles foram entrando num gargalo de demandas e necessidades do síndico, da equipe diretiva, da administradora, que não sabiam exatamente como lidar com isso. Eles foram sofrendo uma pressão interna, os próprios condôminos foram sofrendo uma pressão interna de prestadores de serviço, né, de visitantes, funcionários, aquela coisa toda, cobrando cada vez mais do condomínio uma segurança do ponto de vista assim, de saúde, né, de salubridade, em relação ao aspecto do coronavírus, conforme foi se difundindo entre os moradores essa questão do coronavírus. E aí nós conseguimos verificar em loco, a gente dá atendimento nacional no Brasil todo, né, nós conseguimos verificar em loco que os síndicos precisavam de uma orientação específica, as administradoras precisavam, os síndicos profissionais precisavam de uma orientação específica. O que fazer, como fazer, restringir as áreas comuns, não restringir obras e mudanças, não restringir. E se eu restringir, o que acontece? Estão ameaçando de me processar, estão ameaçando de chamar a polícia, porque nós restringimos a entrada aqui no condomínio. E as pessoas precisavam lidar com isso, né? E isso foi ficando uma situação cada vez mais grave, né? Isso aí a gente vê na prática mesmo, até pessoas que estão tão estressadas, né? Elas estão enclausuradas nos seus apartamentos e tudo mais, isso vai aflorando essa questão do sentimento das pessoas, né? De tensão e tudo mais. E muitas vezes já a parte realmente, eu vou processar o síndico por causa dessas questões de fechamento de áreas, né? Por que é um absurdo? Eu sou proprietário, eu tenho direito a utilizar, porque tem essa questão. Essa questão da propriedade, né, do direito de uso da propriedade. Né? Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Então, só que assim, não existe mais direito absoluto. Essas questões pode haver, como que o magistrado, o juiz, em situações como essa, pessoas podem processar o síndico numa situação como essa? Pode. O que traz de respaldo jurídico para o síndico, ou ele tá suscetível a receber alguma ação? Está suscetível, sim. Eu sei que tem vários colegas advogados, muitos conhecidos meus, queridos amigos, inclusive do Espírito Santo, nos assistindo, nos prestigiando, e talvez concordem com a minha fala, né? O direito de ação, Anderson, é um direito constitucional. Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, incisos 34 e 35. Né? Então, não há como você proibir, você vetar, você impedir que um condômino processe o condomínio num dado momento que ele se sinta prejudicado. Quer seja por conta de um eventual direito de propriedade, um cerceamento de uso das áreas comuns, de uma obra em andamento, ou até contrário a uma assembleia virtual, por exemplo. Né? Só que uma coisa que as pessoas que estão nos ouvindo têm que ter em mente é que não existe, nos dias de hoje não se fala mais, Anderson, em direito absoluto. Não há nada mais de absoluto no direito nos dias de hoje. Tudo é relativo, tudo é relativizado. Então, a propriedade, ela é relativizada com a sua função social, que, aliás, é objeto do meu mestrado atual, a função social da propriedade. Então, ela passa a ser relativizada. O juiz, ele vai analisar, ponto a ponto, caso a caso, aquilo que é mais interessante para o condomínio e para a comunidade condominial naquele uso da unidade condominial. Por exemplo, o inciso 4 do artigo 1336 do Código Civil diz que todo condomínio é obrigado a dar à sua unidade a mesma destinação dos demais, e preservando, inclusive, a salubridade, a saúde. Está escrito no Código Civil, no capítulo do condomínio edilício. Então, quando o condomínio baixa lá uma diretriz, através do síndico, dizendo que as áreas comuns não serão utilizadas, piscina, salão de festas, espaço quer, aquela coisa toda, o condomínio ele tem que acatar isso, ele tem que acatar essa determinação. E outra, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um período de excepcionalidade. E quando a gente fala em exceção, a gente tem que tomar, às vezes, medidas e decisões excepcionais.
que você não tem como deixar de tomar, e não tem previsibilidade na lei, muitas vezes, para aquilo que você precisa fazer. E, Alexandre, eu acho que tem até uma questão também, a gente tem passado por momentos em que a informação está muito na palma da mão de todos, né? E talvez essa difusão de informações, eu acredito que isso tem trazido uma série de confusões nos dias de hoje, até mesmo dificultando o gestor condominial, o síndico, né, a pessoa do síndico, fazer a sua gestão, porque em condomínios agora começam a surgir aquelas pessoas que têm o conhecimento e são sabedoras de tudo. E aí, para você realmente trabalhar com um público que vem com todo esse conhecimento que está disponível pela internet, né, isso eu acho que acaba... você falou da relativação, da relatividade das coisas, mas também eu acho que vem muito essa questão de muitas pessoas que todas são experts, parece, né? É verdade, todo mundo virou especialista. A gente hoje em dia, você é síndico profissional de vários condomínios, você sabe disso. A gente tem uma perda de objetividade nas discussões das assembleias muito grande, né? Quando você coloca qualquer assunto para ser discutido, qualquer tópico, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem uma opinião, todo mundo é entendido. O camarada, você está falando, o camarada está pesquisando na internet lá o que você está dizendo para contar tudo. O real que acontece, né, na Assembleia, o cara já estava buscando informação para... Exato. Eu até comentei com você um pouquinho antes que eu sou velho, eu fiz agora em abril 50 anos. Fiz 50 anos agora em abril, né? Eu sou de uma época da administração de condomínio que não tinha informática, né? Que as pessoas usavam um telefone, o velho telefone fixo, para se comunicar com o síndico, aquela coisa toda, o interfone, né, e tal. Então, naquelas assembleias dos anos 80, anos 90, eu fiz a minha primeira assembleia de condomínio, eu tinha 17 anos, 1987, fiz a minha primeira assembleia de condomínio. O síndico tinha uma autoridade no condomínio, naquela época, que era inquestionável. As pessoas viam ele como uma autoridade, né? Exato, o viam como um líder, o viam como uma autoridade, as pessoas queriam que o condomínio funcionasse, né? O que ia ser feito para que isso acontecesse, as pessoas não estavam muito preocupadas naquela época. Elas queriam que o condomínio funcionasse. Nós vivíamos um período, você se lembra disso, de alta inflação. Nós tínhamos previsões orçamentárias que eram feitas mensalmente. Não existia essa previsão orçamentária anual, né? Os reajustes eram mensais da cota condominial, né? Isso quando nos idos de 85, 86, os mais antigos vão lembrar, que a gente chegava a fazer a cota condominial na época da MRV, dividida em 2 cotas por mês. Uma vencia no dia 1º, a outra vencia no dia 15. Por tamanha variação de preço. Alexandre, eu vou até pedir aqui para a gente interagir, o pessoal está acenando. Quem é dessa época, escreve aí nos comentários. Não é obrigatório, tá? Algumas não vão querer colocar isso para não declarar sua idade. Mas coloque aí, quem é daquela época? Eu lembro, eu fui dessa época. A gente quer saber quem está aqui que é dessa época aqui, Alexandre. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que é dessa época, não vai se entregar, mas ó, eu tenho certeza que tem muita gente aí nos ouvindo, né? O Sérgio Caveiro é um. O Sérgio Caveiro que está aí é um, que é velhinho também. Tem aquela cara de menino, mas é velhinho também, né? Então, veja só, naquela situação, o síndico tinha uma autoridade que era inquestionável. Nos dias de hoje, não. Nos dias de hoje, todo mundo questiona o síndico, ameaça, coage. O síndico fala assim, eu vou fazer tal coisa. Se você fizer, eu vou te processar pessoalmente. Se você fizer, eu vou processar o condomínio. Se você fizer, eu vou postar no Face do condomínio, no grupo de discussão. Olha aí o que o síndico falou. Então, todo mundo quer mandar. É muito chefe para pouco índio, como eu costumo dizer. Todo mundo quer mandar, né? E aí a gente perdeu um pouco da efetividade. Perdemos um pouco da efetividade. Isso é inquestionável. É inquestionável. Né? Isso gera muito ruído para que o síndico possa tomar as suas decisões. Isso dificulta essas tomadas de decisões. E aí o que acontece? Em época de coronavírus, nós vamos ter um paradigma pós-coronavírus que vai ser aquilo que eu te disse um pouco antes. Na minha opinião, as pessoas vão passar a perceber que o síndico muitas vezes vai ter que tomar algumas decisões imediatas e referendar isso numa assembleia posterior. Quem sabe vai ser virtual ou não, concomitante à assembleia presencial. O projeto de lei da senadora Sônia Tomclayt, acho que é do PSD, não sei, ela tem um projeto de lei que ela prevê inclusive a possibilidade da assembleia presencial e virtual simultaneamente. Né? A gente está
Pegando esse ponto que você está falando, então, assim, o que está acontecendo também nos tempos atuais, e eu tenho visto isso também com os colegas, e eu mesmo tenho passado por isso, no começo do ano a gente tem muita AGO, né, nesse primeiro trimestre e tudo mais, tudo tem que ter sido suspenso. Mas, com tudo isso que está acontecendo, a gente tem discutido muito sobre essa questão, que você já até falou aí das assembleias virtuais, né? E eu acho assim, há necessidade dos síndicos deliberarem, validarem algumas coisas que são importantes para os condomínios, porque eles continuam as atividades, continua tendo movimento, aliás, aumenta ainda mais a utilização diária, essas pessoas tem mais pessoas, a carga do condomínio de pessoas está maior do que o normal, o trivial, né? E surgem questões que o gestor precisa tomar algumas decisões, né? Então, nesse sentido, com a Covid-19, você vê uma implantação de assembleia, por exemplo, virtual. Quais seriam os impedimentos da utilização desses recursos? Você já falou aí da questão legal que existe ainda, não existe lei, existem projetos ainda de lei. Quais seriam os impedimentos do seu ponto de vista em relação a isso? Assembleia virtual, tem muita gente que tem medo de usar a assembleia virtual. Né, tem muito síndico de condomínio, administradora de condomínio que desaconselha, desestimula o síndico a usar a assembleia virtual. Por quê? Principalmente por falta de conhecimento. Principalmente porque dá trabalho ir atrás, se informar, ver como funciona, quais são as garantias necessárias, qual é o rito, qual é o formalismo necessário para que esse ato jurídico, que é um ato jurídico solene e formal, tenha a eficácia necessária para proteger o condomínio. Então é mais fácil dizer que não pode fazer, é mais fácil dizer que não se recomenda, porque vai ser questionado judicialmente, né? Tudo pode ser questionado, como eu disse antes, tudo pode ser questionado judicialmente. Você não fazer assembleia pode ser questionado, você fazer assembleia pode ser questionado, né? Você fazer presencialmente, vão cair de pau dizendo que você está promovendo aglomeração dentro do condomínio, né? Então tudo será questionado. A nossa lei hoje prevê assembleia virtual? Não prevê. Mas proíbe? Também não proíbe. E se não é proibido, em tese, é permitido. E aí o que acontece? Nós temos, a exemplo do próprio judiciário que hoje se vale, o STF fez ontem a primeira sessão por videoconferência, com um dos ministros usando uma camisa polo, em casa. Então, se o próprio STF, se as assembleias das SAs, das sociedades anônimas, se as audiências criminais e de tutela de guarda de menores está sendo feita por videoconferência, o que dirá uma singela assembleia de condomínio, né? E você sabe que existem condomínios que não são condomínios formais no sentido jurídico, são condomínios de fato, né? E que são condomínios que fazem isso corriqueiramente, né? Então eu ouço muito dos meus colegas advogados, eu ouço muito dos síndicos o seguinte: a convenção do condomínio não prevê a possibilidade da assembleia virtual. Melhor ainda, porque se não prevê, também não proíbe. E se você fizer uma leitura do Código Civil, convido os colegas advogados, colegas síndicos, a consultar o capítulo 7 do Código Civil, do artigo 1331 até o 1358, e a lei especial do condomínio 4.591, do artigo 1º ao 27, você vai ver que em nenhum momento você acha a expressão que a Assembleia, que eles dizem lá, Assembleia Geral Ordinária do artigo 1350, Assembleia para destituição do síndico do 1349, em nenhum momento você vê a expressão presencial. Fala em assembleia. Vão se reunir os condôminos em assembleia, 1/4 dos condôminos na assembleia, mas não fala presencial. Fala em assembleia. Então, veja, abre uma brecha para você interpretar isso de uma forma que assembleia é assembleia. Virtual ou não é assembleia. O que ela tem que ter é obedecer os ritos mínimos do formalismo legal. E quais são esses ritos? A convocação tem que ser feita como se prevê na convenção, com 8 dias de antecedência, 10 dias, 15 dias de acordo com a convenção. Normal. O formato sempre foi feito, o mesmo formato de uma assembleia normal, né, que se faz cotidianamente, solta a convocação, né, vê lá qual é o mecanismo que vai utilizar. Por exemplo, nós temos ferramentas gratuitas, muito boas, que eu venho usado assim corriqueiramente. Vou citar aqui um nome de um programa, eu acho que não tem nenhum problema, até estava na mídia semana passada, o Zoom. Que é aberto, é livre. O Zoom pago, se o condomínio fizer uma assinatura do Zoom, que é paga, se não me engano, acho que é coisa de $100, uma coisa assim, você pode reunir, se não me engano, até 2.000 pessoas. $15 você paga para você fazer por mês. Você pode reunir até 2.000 pessoas no Zoom.
né? E você tem como gravar, inclusive, em vídeo a assembleia. E depois se você tá... E aí eu digo para você, síndico que está ouvindo a gente, administrador que está ouvindo a gente, tá com medinho de fazer assembleia virtual? Faz uma ata notarial. Faz uma ata notarial. Ata notarial é documento probante de processo civil, de processo, né? Então é prova. Então faz uma ata notarial, fez lá a assembleia virtual, leva num notário a gravação, ou então pede para um notário ir até acessar lá a assembleia virtual. No momento que está fazendo junto com o presidente, junto com o secretário, na hora, o notário vai lá e lavra a ata notarial na hora da assembleia, conforme ela está acontecendo. Né? Não impede que o condomínio também lavre uma ata particular, né, assim, do secretário da Assembleia. Então, veja, não há justificativa do ponto de vista jurídico para se obstar a Assembleia Virtual. Aqui em São Paulo, nós já tivemos julgados favoráveis nesse sentido, né, em primeiro grau da Assembleia Virtual. O Tribunal de Justiça, em 2018, prolatou uma decisão também autorizando uma Assembleia em sessão permanente, aqui em São Paulo. Né? Então, os meus colegas advogados talvez estejam dizendo assim: Alexandre, não se esquece do julgado do STJ, onde o ministro Missami Ueda disse que a Assembleia tem que acontecer presencialmente, né, o ministro da 4ª turma lá do STJ. Só que isso foi em 2016, essa decisão foi em 2016, foi um caso específico, não fez súmula. A gente tem que lembrar que uma decisão isolada do STJ não é súmula, ela não obriga, ela é uma orientação dos tribunais estaduais. Então, vamos ver se esse condômino que vai impugnar formalmente essa Assembleia através de uma ação anulatória, vamos ver se ele consegue convencer um juiz, em época de coronavírus, que o condomínio não deveria ter realizado a Assembleia. Ele já fez a sua audiência já também por videoconferência. Isso. Vamos ver se ele consegue convencer um juiz que tinham logadas na Assembleia ali, dos 200 moradores, 150 estavam logados, 150 votaram e aceitaram a Assembleia. E só esse se diz contrário, porque a Assembleia simplesmente é virtual. Não tem previsibilidade na convenção. Então vamos ver se este juiz anula essa Assembleia. Né? Isso não vai acontecer. Muito provavelmente não vai acontecer. Não dá para garantir em direito. Acabei de dizer que nada é absoluto, mas não dá. A probabilidade de um juiz não prover uma tutela estatal nesse sentido é muito grande. Eu queria aqui agradecer a presença. Nossa, tanta gente bacana que está entrando aqui, amigos de Alexandre, meus amigos, amigos de Alexandre passam a ser meus amigos passam a ser do Alexandre também. Olha, gratidão por vocês estarem aqui, tá? A gente tem aqui muita gente bacana. Daniel, lá do Papo Condominial, até fala assim, que a apresentação dele como que ele fala aqui? Saudações condominiais, né? É verdade. Daniel é um querido amigo. Tantas pessoas, o doutor Ival até falou aqui, ele que é advogado, eu até pediria para vocês colocar no comentário quem é síndico e também advogado, para a gente saber quem são somente advogados, quem trabalha na gestão condominial, para a gente ter uma noção aqui de como que está o nosso público, tá? Mas o doutor Edival, que é daqui do Espírito Santo também, ele falou, precisamos pensar fora da caixinha, né? Tá na hora realmente de quebrar, é um momento que a gente está passando, um momento de quebra de paradigmas, momentos que a gente, de uma forma forçada, mudar realmente algumas coisas e evoluir. Aliás, eu acredito, né, que muitas coisas boas, elas surgem também aqui em meio à crise, a gente evolui em meio a tudo isso, como pessoas, como profissionais, nos processos que a gente está falando aqui, nos condomínios, é o momento de a gente ver que a ferramenta é muito boa, ela ajuda, inclusive, a dar mais uma organizada nessa forma de se fazer assembleias, né, Alexandre? É isso mesmo. Tem um rito que alguns não faziam, de fazer o quê? De expor realmente o conteúdo, tudo que vai ser votado previamente. Então, fazer um trabalho de entregar os conteúdos para que todos os condôminos possam ter acesso àquilo ali que vai ser discutido na Assembleia e passa a ser mais objetiva essas conferências. Elas não vão ficar discutindo. Não, a discussão ela é prévia. E a Assembleia vai ser justamente para falar. Algumas pessoas daram algum ponto de vista, dar uma pincelada no seu ponto de vista e dar o seu voto. Né? É verdade. Agora, é verdade. As assembleias híbridas, que a gente tem falado de assembleias híbridas, porque as pessoas começam a devagar, começam a falar de certificado digital, para que tenha validade do voto da pessoa e que tem que ter certificados digitais. Não, gente.
Olha como que é simples, como que o Alexandre trouxe aqui para a gente. Olha, vai estar gravado, inclusive, a imagem e o vídeo das pessoas fazendo suas ponderações. E vai ter a possibilidade, inclusive, notarial, que vai poder ter também alguém registrando a ata ali na hora. E aí fazer, mas precisa ter assinatura. Tudo bem, as populações elas podem ser entregues, ser encaminhadas para o presidente e ser juntada à ata. Creio eu que há a possibilidade de juntar esses documentos ainda físicos. Pode juntar na ata notarial todos os documentos, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Estão juntados, né? Então, essa questão também da quarentena tem trazido outros desafios, né? Essa questão, e eu creio que a gente vai voltar normalmente. A gente falou aí sobre essa questão das áreas comuns, né, dos gestores, dos síndicos, que, aliás, deixa eu até falar para vocês que o Instituto de Síndicos abriu também, nesse momento, uma evolução. Nós íamos ter um curso com o Sérgio Craveiro aqui em Vitória, tá, Alexandre? Um curso para síndicos profissionais. Excelente. A gente buscar especialização e a gente também dá uma pincelada também jurídica, mas é um curso para capacitação e formação de síndicos profissionais. Com essa crise toda que aconteceu, nós evoluímos. Em que sentido? Colocamos isso em plataforma digital, né? E o Instituto de Síndicos, quem quiser ter mais informação, na bio do Instituto de Síndicos, tem lá o link que tem todas as informações dessa nova formatação, que, aliás, eu acho que ficou até melhor do que o presencial, porque vão ser 36 horas de conteúdo da CONAS, do Sérgio Craveiro, mais 20 horas de mentoramento, ou seja, a gente vai poder se ver ao vivo, através de videoconferência, que agora a gente está utilizando isso aqui, olho no olho, e conversar com os alunos. Então, nós vamos estar à distância, mas vamos estar ao vivo conversando nesse mentoramento. Vai poder ter a possibilidade de ir até, se Deus quiser, em agosto, a gente já vai poder voltar aos congressos. Eu estou sentindo uma falta tão grande disso, da gente poder se encontrar, né, Alexandre? É verdade. Nos encontrar virtualmente. É um prazer. Esse corpo a corpo nesses encontros. Então, vai também ganhar o ingresso para poder ir para o Congresso Nacional de Síndicos em agosto, para a gente voltar a se ver, sair dessa quarentena e se ver, se abraçar e a gente voltar ao normal. Falando sobre essa questão de voltar ao normal, voltando aqui para o Alexandre, como que você acha que deve ser esse retorno? Tem alguns estados, cada estado, cada localidade tem essa questão de decretos que suspendem essas atividades, né? Aqui no nosso estado, eu acredito que as pessoas vão voltar, né? O decreto ele estendeu até o dia 22, não é isso? Dia 22, isso mesmo. Acredito que vai voltar aqui as atividades normais, as pessoas vão começar a retornar, vai começar a haver mais movimentação e tudo mais. Você acha que nos condomínios também vai voltar assim rapidamente? Como seria esse retorno, essa transição? Eu vou te falar uma coisa, Anderson, isso é uma preocupação muito grande, né? Como as pessoas deverão se portar pós-quarentena, pós-coronavírus, né? Mas principalmente pós-quarentena. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, consegue entender, consegue imaginar, não precisa ser nenhum técnico em saúde, médico, que mesmo após o levantamento da quarentena, não dá para simplesmente as pessoas voltarem a se aglomerar, a voltar até aquela rotina normal de circulação no condomínio, como aconteceu antes, né? A gente sugere que o condomínio vá retomando essa rotina gradualmente. Então, se dia 22 levantar a quarentena, que é uma possibilidade, a nossa sugestão é que o condomínio solte uma circular para todos os condôminos, conclamando os moradores a irem retomando as suas atividades, por exemplo, com prestadores de serviço, empregadas domésticas, diaristas, motorista, babá, cuidadora, né? A obra na unidade, vá retomando isso gradualmente, de repente montando uma escala entre os condôminos de como isso vai acontecer, alinhando essa escala com a própria administradora. Então, os apartamentos finais 1, a gente vai começar então a liberar primeiro, final 2, quer dizer, para ir aumentando a movimentação do condomínio gradualmente, né? Para que isso aconteça de uma forma paliativa, para que não aconteça assim de uma vez, e vai aumentar demais a circulação de pessoas. Vai parar, por exemplo, de higienizar o elevador? Não, vai continuar higienizando o elevador, né? Vai parar vai abrir todas as áreas comuns do condomínio para uso imediato? Eu sugiro que não. Eu sugiro que vá abrindo essas áreas comuns primeiro, algumas poucas horas por dia, alguns dias por semana, né? Depois você vai aumentando isso gradualmente conforme você vai verificando que
você não está tendo um aumento ou até a contaminação de pessoas dentro do condomínio, né? Mas fazer uma coisa gradual. A suspensão da quarentena não vai fazer com que o risco de contaminação diminua da noite para o dia. À meia-noite do dia 22 para o dia 23, não é isso? Aliás, que nós ainda não estamos numa curva de declínio da proliferação. Então, alguns cuidados precisam ser adotados, né? Então, não é assim, vamos liberar, já está liberado, libera todas as áreas comuns. Não seria dessa forma, né? Não seria dessa forma. E outra coisa, muitas das decisões que estão sendo tomadas hoje nos condomínios, pelos síndicos, pelos conselheiros que orientam também síndicos profissionais, por presidentes de associações de moradores, diretoria de associações de moradores, estão sendo tomadas num caráter excepcional, urgente, que não dá para esperar, e estão condicionadas ao final da quarentena. A minha pergunta que eu lanço para os colegas advogados, administradores e síndicos profissionais é o seguinte, né? Levantada a quarentena, essas decisões que foram tomadas, elas vão perder automaticamente a eficácia? Automaticamente elas vão deixar de ter validade? Né? Quero crer que isso não vai acontecer. Algumas das decisões elas vão ter uma repercussão maior, o afastamento dos funcionários gradual, a retomada disso, né? A negociação de um contrato com um prestador de serviço, que de repente se combinou ali um sobrestamento de valores, uma diminuição de valores por um período de mais 3 ou 4 meses. Né? Então, tudo isso tem que ser relativizado pela equipe diretiva e pelos condôminos quando do levantamento da quarentena. Inclusive, até algumas questões que os gestores condominais são as MPs, né? São MPs que são lançadas nesse período. Inclusive, ele fala até mesmo que é no período da Covid, da pandemia, né? A gente tem lá a MP 936, que inclusive nós temos aqui no IGTV do Instituto de Síndicos, temos um vídeo gravado de uma live que fizemos semana passada com o Dr. Itiel, na sexta-feira. Está gravado, se vocês quiserem consultar, está disponível aqui no conteúdo do Instituto Síndicos, no nosso Instagram, que fala sobre a 936, a 927, que são essas questões de âmbito da questão trabalhista, de dispensa de alguns funcionários, redução de jornadas, antecipação de férias e tudo mais. Então, assim, mesmo que o decreto, né, ele já faça uma liberação, né, das atividades comerciais e tudo mais do Estado, essa questão também do retorno dos colaboradores também precisa ter um cuidado em relação a isso também, né? Não voltar de imediato. Precisa ter um cuidado. Eu sei que muitos condomínios trabalham com as chamadas empresas terceirizadas de mão de obra. Essas empresas têm por obrigação orientar o condomínio na retomada das funções desses prestadores de serviço de uma forma gradual, né? Alguns síndicos, alguns administradores têm receio das consequências do ponto de vista trabalhista, de uma eventual ação trabalhista por conta dessas modificações todas. Veja, não tenha receio, não adianta sofrer por antecedência. O melhor é esperar realmente a coisa acontecer. Tudo foi tomado, todas as orientações foram tomadas dentro da lei, das medidas provisórias que foram aprovadas, que a gente sabe que tem eficácia imediata, depois elas têm que ser ratificadas, mas elas têm eficácia imediata, né? E aí, veja, não há por que ter esse receio, esse medo premeditado. Esperar a coisa acontecer. A gente que é brasileiro, às vezes tem muito esse hábito de sofrer por antecedência, né? Vamos esperar as coisas acontecerem. Quero agradecer aqui o pessoal que tem entrado. A live vai ficar gravada, disponível para vocês assistirem o começo, para poder compartilharem também. A gente até pede para vocês pressionarem no botãozinho, manda aí no mínimo para 10 pessoas, 10 amigos seus, manda esse presente de conteúdo aqui que o Alexandre está trazendo para a gente. Anderson, manda para os inimigos também, porque se tiver chato, tiver ruim, manda para os inimigos também, para eles perderem tempo assistindo. Manda um recado para eles, manda um recado para eles através do aviãozinho aqui embaixo, né? E nós também vamos gravar também isso, e daqui a alguns dias a gente disponibiliza também no IGTV, tá? Então isso vai se tornando um acervo de consulta para todos que seguem o Instituto de Síndicos, para realmente ter esses assuntos e desenvolver, né, a sua mentalidade, ver quais as ações que devem ser tomadas na sua gestão. Tem alguns posicionamentos aqui. A Conceição até falou, olha, eu imagino que aqui em São Paulo o isolamento ainda será mantido. Eu acredito que pelo fato de São Paulo também ter uma densidade
populacional e os condomínios também têm uma densidade maior, os cuidados realmente precisam ser redobrados, né? Eu concordo com a Conceição, eu acho que sim. Acho que aqui em São Paulo a gente vai ter uma prorrogação, eu estou quase apostando nisso, no mínimo uma quarentena intermitente. A Jussara até falou que a palavra falou prudência. Alguns usaram bom senso, mas acho que a palavra prudência tem que permanecer mesmo que a gente comece a ter esse retorno, né? Tenho visto aqui que temos muitos advogados. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. O doutor Edival, com tantos serviços que temos, podemos até, se necessário, usar de um motoboy para colher as assinaturas. Quando a gente estava falando aqui um pouquinho tempo atrás sobre se há necessidade de pegar a lista de assinaturas e ter que materializar isso para assembleias virtuais, pode ser, essa é uma boa ideia. Né? É isso aí, pensar fora da caixa. Vamos começar a fazer coisas diferentes nesse momento de... Até porque, Anderson, eu queria chamar a atenção do pessoal que está nos assistindo, nos prestigiando, que é uma honra muito grande ter tanta gente bacana, com tanto conhecimento, né? Tantos colegas aí com conhecimento até, assim, eu mesmo me espelho neles, eu mesmo admiro muitos dos que estão aqui nos assistindo, né? Nós não vivemos na história recente da humanidade, pelo menos assim, na primeira parte do século XX, uma crise de saúde como trouxe a pandemia do coronavírus e Covid. Então, tudo é novidade. O próprio judiciário não sabe como lidar com a situação. Os próprios órgãos de saúde não sabem como lidar com a situação. Né? Então, assim, querer que o síndico do condomínio, querer que a administradora, que o conselho, que a diretoria de uma associação, que os advogados saibam exatamente o que fazer, como fazer, da melhor forma possível, é muita pretensão. Né? É realmente uma ambição muito grande. Porque ninguém sabe exatamente como lidar com isso, as consequências disso. As pessoas têm feito prognósticos pessimistas, né, em relação a isso, dizendo que esta será uma década perdida, os próximos 50 anos, porque a economia do país vai levar 30 anos para se reerguer. Gente, menos, um pouquinho menos, né? Eu até acho que a gente vai ter mesmo um impacto muito forte, a gente já está tendo, por conta aí da crise na China, dos países da Europa, Estados Unidos, né? Mas assim, o Brasil eu não posso usar a expressão que eu ia dizer aqui, mas o Brasil é fogo na roupa, né? O Brasil é fogo na roupa. Quando falar fogo, Isso, o Brasil é fogo na roupa. Vai se levantar, vai se reerguer. A economia a gente recupera, né? Parafraseando aqui o nosso ministro da Saúde, a economia a gente recupera. A saúde das pessoas vem em primeiro lugar. A gente perder um ente querido, a gente perder uma pessoa querida por conta do coronavírus, não vale a pena. Não vale a pena, a gente se reergue, né? Eu sei que tem colegas aí me assistindo, falando assim, poxa, Alexandre, talvez esteja fácil para você assim, para mim não tá, eu tive uma diminuição na renda, meus clientes não estão me pagando, pediram para suspender o contrato, né, e tal. Sim, isso até pode acontecer, mas o simples fato de você estar aí, com saúde, nos assistindo, a sua família, isso não tem preço, isso é impagável, é imensurável, não é verdade? É verdade. É verdade, é bom demais esse bate-papo aqui, tá legal demais. Olha aqui, a Conceição lá em São Paulo, como dizia a minha avó, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Aí, é isso mesmo. De tanta gente, né? É isso mesmo. Parabéns, é bem isso mesmo. Agora, as pessoas precisam entender que o síndico ele não pode ser frio. Nós estamos ali realmente para cuidar, no fundo, o que mais interessa são vidas, são as pessoas que vivem ali no condomínio. Então a gente trabalha muito nessa questão da mentalidade, é o que o Instituto de Síndicos tem trazido com uma nova formatação, mexer mais nessa parte da inteligência emocional. Segunda-feira vamos ter uma live de novo para falar sobre mentalidade, como os gestores, em meio a toda essa crise, como tem que ter esse equilíbrio emocional, e como tem empatia. Nós viemos nessa semana tendo também lives, procurem aí no GTV, das gravações que nós tivemos, a gente precisa trabalhar isso aqui também, e as pessoas entenderem que nós não estamos querendo ser um delegado ali, ser um mandão, não. Nós estamos ali porque nós estamos zelando pela vida, e olhando com empatia, olhando com empatia todas as situações. Quando você fala assim, se tiver alguém doente no condomínio, né, que foi constatado realmente isso, uma família que esteja nessa situação, ver com muito carinho isso tudo, e o síndico levar toda aquela comunidade a ver aquilo ali com amor, ver aquilo ali com empatia. E isso eu acho que nesses tempos
tem sido muito interessante a gente estar passando por tudo isso, porque a gente começa a rever novamente esses valores, rever novamente essa questão do que realmente é mais importante, né, Alexandre? Anderson, concordo com você. Eu acho que está na hora da massa condominial ser um pouco mais solidária ao síndico, à administradora, ao advogado do condomínio, né? Solidária no sentido assim de entender a gravidade da situação e a excepcionalidade da situação, e que muitas das medidas têm que ser tomadas sem parametrização, sem parâmetro anterior, né? Porque não tem mesmo. Nós tivemos a gripe espanhola no começo do século XX, dos primeiros 20 anos do século XX, nós tivemos a gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo todo, né? E de lá para cá, nós nunca mais tivemos uma pandemia global nessa proporção. Então as pessoas não estão sabendo mesmo como lidar. Agora, deixa eu trazer uma questão de ordem concreta aqui. Eu tenho sido muito, o pessoal tem me pedido muito esclarecimento sobre a questão da proibição de uso das áreas comuns dos condomínios. Se pode, né, se não pode, quais são as consequências jurídicas e tal. Eu tenho recomendado, obviamente, que se aplique mesmo a restrição de uso das áreas comuns, né? E a base disso, a base que nós vamos ter para isso, está, como eu falei, o cerne da questão está na Constituição Federal da República, no artigo 5º, que diz lá que a vida, a preservação da vida e a saúde se sobrepõe a qualquer outro interesse patrimonial, qualquer outro interesse privado. Quem escolhe morar em condomínio, gente, escolhe abrir mão um pouquinho da sua individualidade em prol da coletividade. Se você não tem essa mentalidade morando em condomínio, você não serve para morar em condomínio. Vai morar no meio do mato, vai morar no meio do inferno, mas não vai morar no condomínio. Porque condomínio é coletividade, né? Ou condemônio, como alguns falam, né? É coletividade, né? Você sabe que eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo têm conhecimento disso. Eu sou coordenador do curso de pós-graduação de Direito e Gestão Condominial da FAAP, aqui em São Paulo, e também dou aula na FAAP de Ribeirão Preto. E o professor Silvio Capanema é um dos nossos professores que muito nos honra, né, no grupo de professores de docentes, né? Ele fala uma coisa que eu acho incrível. Ele fala assim, olha, o diabo, o capeta tem muitas facetas na Terra, né, do mal, muitas facetas. Mas na Assembleia de Condomínio ele vai pessoalmente. Ele não delega para ninguém. Na Assembleia de Condomínio ele faz questão de ir, incorporar um coitado ali, tomar um coitado ali, e a gente que trabalha com isso há muitos anos, a gente leva 2 minutos para saber quem é que está tomado, quem é o que está incorporado, o tinhoso, o Belzebu, o capeta no coitado que está na Assembleia ali. Ainda por cima você tem que exorcizar, né? Então, veja, o cerne da questão está na Constituição. O cerne da questão está no parágrafo 4º do artigo 1336, que limita o direito do condômino. Os meus colegas advogados devem conhecer a teoria da pluralidade de direitos, né, onde o seu direito termina, onde começa o próximo, que divide com você exatamente o mesmo direito. Quer ver uma outra coisa interessante, que poucos talvez lembrem disso? O artigo 1358-Q de Quebec, inciso 8º, da Lei 13777 de 2018, a Lei da Multipropriedade, que está no capítulo 7 do Condomínio Edilícito do Código Civil, prevê a Assembleia Virtual. Expressamente, está escrito lá que as assembleias do condomínio da multipropriedade poderão ser presenciais e virtuais. Está escrito lá. Então, o juiz de direito que vai julgar uma liminar para suspender uma assembleia virtual convocada por um síndico em caráter emergencial, ele vai, por analogia, eventualmente, aplicar esse dispositivo que está em vigor. A lei da multipropriedade está em vigor, né, e prevê isso. Né? Não sei se todos os colegas que estão nos ouvindo, assistindo, conhecem um pouquinho da multipropriedade, mas é aquela modalidade de condomínio onde várias pessoas são proprietárias de um mesmo imóvel. Né? Você tem uma fração de tempo, você não tem a propriedade material em si, você tem a fração de tempo. Né? E é o condomínio da multipropriedade que pode ser aplicado ao condomínio edilício, inclusive. Né? Basta uma assembleia, para se aprovar em assembleia, e depois mudar a convenção do condomínio. Aliás, Alexandre, nós vamos fazer aqui na semana que vem, eu já estou até lançando esse desafio aqui para o doutor Vitor, para o doutor Valdemir, nossos advogados aqui do Espírito Santo, parceiros aqui do Instituto Cício, o Odival, doutor Odival. Doutor Odival, vamos fazer um convite para você também, se você puder estar conosco, fazer uma conferência na semana que vem.
E a gente vai falar justamente sobre essa questão da multipropriedade. Eu acho que é uma coisa interessante. Né? É bem bacana. Isso aí dá para a gente discutir bastante coisa sobre a multipropriedade. Nós já estamos passando e das questões também de aluguéis, né? Por temporada, por aplicativos. Isso também é umas coisas que a gente já está conseguindo ter mais entendimento, já tem se discutido já por algum tempo para cá. Mas agora surge essa questão da multipropriedade, né? Que é do direito imobiliário. Que aí é a área de vocês mesmo, da especialização de vocês. Trazer vocês que têm esse conhecimento para poder replicar isso aqui para os síndicos, né? O que vocês acham? Semana que vem vamos fazer uma conferência. Eu me disponho a participar se os colegas também tiverem interesse. A multipropriedade, ela no Brasil, ela é recente, como eu disse antes. Lá fora, no exterior, ela é muito comum. É diferente de time sharing. Muita gente confunde a multipropriedade com time sharing. São coisas distintas. Time sharing, você divide a propriedade em si, né? E na multipropriedade, como eu disse antes, é a fração de tempo. São coisas bem distintas. No time sharing, você realmente divide a propriedade e você, na hora de vender, aquela coisa toda, você vai ter um percentual de uma fração daquilo. Na multipropriedade, não necessariamente você vai ter uma fração igual. Você tem uma fração que pode ser compartilhada ali. Os colegas depois vão ler um pouquinho mais na lei e talvez tragam colaboração nesse sentido. Mas isso aí na prática traz algumas implicações, né, administrativas desafiadoras. Então, acho que isso dá para a gente desenvolver alguma coisa e falar assim, e como na prática a gente vai entrar nisso aí. Então, semana que vem nós vamos montar uma coisa bem bacana para a gente tratar sobre esse assunto aqui. Também temos aqui, bom dia, enquanto a vedação de utilização em obras, é uma questão que também nós temos discutido nas lives durante essa semana, com o Sérgio Craveiro na quarta-feira também está gravado aí no GTV, também do Instituto de Síndicos. Mas como que você vê essa questão das obras, que elas também estão suspensas por conta disso, né? Aqui em São Paulo, a Covisa, que é um órgão do governo da Secretaria da Saúde aqui, soltou uma normativa orientando para que as obras fossem interrompidas, inclusive as obras fossem interrompidas. Eu tenho orientado os condomínios da nossa assessoria, síndicos profissionais, administradoras, a realmente orientar a interromper as obras que não forem necessárias, aquelas obras urgentes que têm que ser feitas. Obras meramente voluptuárias, ou seja, de decoração. O camarada está decorando lá um apartamento novo, está pintando a parede, está trocando o azulejo da sala, né, colocando um armário, um móvel planejado. Esta obra, eu entendo que ela deve ser interrompida, diminuindo, mitigando o risco de uma contaminação por prestadores de serviços externos. A obra necessária, que é aquela que está prevista no parágrafo 3º do artigo 96 do Código Civil, nas benfeitorias, conceituando benfeitoria necessária como aquela que tem que ser feita sob pena de você ter uma ruína, um dano do imóvel, essa obra ela tem que ser relativizada. Essa obra, então, por exemplo, você tem lá um vazamento, estourou um encanamento de água, uma coluna de água, um ramal de água dentro de um apartamento que está afetando o apartamento de baixo, que está afetando a área comum do condomínio. Essa obra tem que ser feita, né? Você está fazendo uma obra para a troca de um piso do apartamento, né, onde todo o encanamento está exposto, né, e a pessoa está sem gás encanado. Tá? Quer dizer, é uma obra, de uma certa forma, necessária. A pessoa precisa finalizar aquela obra para poder morar, para poder estar dentro do apartamento. Né? Uma adaptação para uma pessoa portadora de uma necessidade especial, uma reforma, uma obra que a pessoa está fazendo porque é portadora de uma necessidade especial, então precisa adequar aquilo de acordo com as normas técnicas da ABNT, né, de circulação, de cadeira de rodas, aquela coisa toda, é uma obra necessária. Então, esse tipo de obra, o bom senso recomenda que ela seja permitida. Mas eu entendo que a diretoria do condomínio, a direção do condomínio, síndico, conselho, tem que ter autonomia que vai ser ratificada em assembleia posterior para analisar caso a caso e deliberar sobre a liberação ou não de uma obra. Nós temos liminares a favor e contra, mesmo aqui em São Paulo e em outros estados da federação, nós temos liminares a favor e contra a continuidade das obras. Ou seja, cada juiz entende de um jeito, mas a regra geral é o bom senso. A gente teve aqui mais uma observação da Conceição lá de São Paulo, né? Ela aqui proibiu um novo proprietário de reformar o apartamento que acabou de comprar, possivelmente para ele preparar para poder adentrar o apartamento. E foram 2 semanas de discussão.
Ele voltou atrás, mas já estava engatilhado com uma ação prontinha para ajuizar contra ela, síndica, né? É o direito de ação que a gente comentava com Conceição um pouco antes. Não tem como você... Direito de ação. O direito de ação ele tem que ser implementado. Não tem outro jeito. Inciso 34, inciso 35 do artigo 5º da Constituição. Direito de petição, o Estado não vai deixar de apreciar a lesão ao direito. Agora, se ele vai ganhar ou não essa ação, é outra história. Não é verdade? Se vai ganhar ou não, é outra história. Então, fica a minha dica que o condomínio oriente de forma muito clara, através de uma circular, que as obras devem ser interrompidas, que a circulação de prestadores de serviço deve ser suprimida, empregadas domésticas, diaristas, babás, motoristas. Eu, por exemplo, moro em um condomínio fechado na cidade de Vinhedo, uma cidadezinha próxima a São Paulo. Meu escritório fica em São Paulo, mas eu moro em Vinhedo, né? Eu moro numa casa, né? Então a gente tem, aqui no condomínio tem piscineiro, tem jardineiro, suspende essas atividades até passar... Excelentes condomínios de casas aí. Eu sou de Campinas. Conhece bem. Meus familiares também são aí de Valinhos, do lado de Vinhedo. Então a gente conhece, é um lugar muito bonito mesmo. Isso, eu adoro aqui, eu acho que é um privilégio morar aqui. É uma cidade do interior, a 70 quilômetros de São Paulo, parece um outro país. Né? A gente tem pouquíssima criminalidade, não tem trânsito, todo mundo se conhece, é uma delícia. Né? Mas assim, mesmo nessa situação toda, o condomínio aqui tomou a decisão de proibir a entrada de prestadores de serviço, de empregadas, diaristas, né? Abrindo uma exceção para um ou outro caso uma vez por semana. Então, a gente tem que acatar essas decisões. Né? Faz parte até da nossa função de cidadania, né? De pensar no próximo, de pensar coletivamente. Né? A pandemia mostrou isso para a gente, que a gente tem que voltar a pensar coletivamente. Não dá para pensar isoladamente, como se cada um de nós fosse uma ilha isolada. Né? Tem a questão também, depende, que nem você falou, o síndico, juntamente com os conselheiros, que é o corpo diretivo, tomar essas decisões, porque cada condomínio tem a sua configuração, tem as suas peculiaridades. Né? Existem, aliás, são dois dos meus condomínios, são condomínios menores, que a densidade habitacional de famílias é pequena, são 16 apartamentos, o outro são de 20 apartamentos, tem uma ampla área de lazer, e surgiu a partir dessa conversa entre os próprios moradores, porque eu sou síndico profissional, não sou morador daquilo ali, a gente tem que ouvir mais. E a partir dessa conversa com eles, surgiu uma regulamentação do uso de algumas áreas comuns, porque nós entendemos que também ficar com os filhos, ficar com as crianças, tempo integral, já estamos virando aí um mês já nessa situação, e não poder nem usar a quadra. Então, olha perigoso. Olha o perigoso lá no canto, ó, tá vendo? Tá sem aula ali, ó, lá no cantinho, ó. Tá sem aula, né? E a gente não tem o que fazer. E a gente fica imaginando assim, olha, os pais com os filhos para poder jogar um pouquinho de bola lá na quadra. E aí surgiu no meio de tudo isso, e olha que bacana, no meio de toda essa crise, utilizando tecnologias, usando o WhatsApp, usando videoconferência com os conselheiros e tal, elaboramos um regulamento temporário e agendamento para a utilização da área aberta. Então, a nossa preocupação é só o quê? Não haver aglomerações de pessoas. Então, para esse condomínio, dá para fazer esse tipo de coisa, mas agora tem condomínios que são enormes, muitas famílias ali. Aí, esse caso é um caso que tem que ser estudado. Daria para aplicar a utilização parcial com agendamento de áreas abertas, arejadas, para que as famílias possam pelo menos ter uma horinha ali, durante pegar um sol, jogar uma bolinha, uma coisa assim. Cada caso é um caso. Né? Tem situações de condomínio comercial, que tem sistemas de ar-condicionado central, né? Nós temos aí shopping centers fechados. Desliga tudo, para tudo. E temos estabelecimentos comerciais, condomínios comerciais, que você também tem que parar o funcionamento de tudo isso, porque não compensa você deixar todo o maquinário funcionando durante esse período, porque se você colocar o maquinário para funcionar durante todo esse período, quando o pessoal voltar e ver o custo da operação desse sistema, vão reclamar porque aí as despesas... a gente passou durante uma crise e a cota de economia está maior ainda, monstruosa. Então aí o gestor tem que falar...
Aliás, Anderson, até pegando o gancho do que você falou, eu tenho sugerido algumas opções para a diminuição da cota condominial nesse período de coronavírus, que também é um pleito muito grande dos condôminos. Se tem como diminuir o valor da cota condominial, se tem como parcelar, se tem como não pagar, se tem como dar desconto, né? E aí, assim, eu tenho orientado os nossos síndicos e administradores no sentido, assim, de, em hipótese alguma, conceder desconto no pagamento da cota condominial. Isso não pode ser feito. Como isso não foi regulado por nenhum projeto de lei até agora, nenhuma medida provisória, eu sugiro muito fortemente para os síndicos que estão nos ouvindo, administradores, advogados, que orientem a não dar nenhum tipo de desconto. A convenção do condomínio não dá desconto, o Código Civil não dá desconto, eu sugiro que não se dê nenhum tipo de abatimento nesse valor. A gente tá na campanha aqui, ó, não deixe de pagar a sua cota condominial. Não deixe de pagar. O que a gente está sugerindo... As despesas, elas vai continuar vindo, e o condomínio precisa pagar as contas. Doutor Alexandre, tem 1 minuto e meio aqui para terminar a nossa live. Vou falar. O Giderson, ele fez uma pergunta, você está vendo a pergunta aí, ó, como deveria ser multado ou notificado? Giderson, até quero agradecer, porque é parceiro nosso aqui, sempre está divulgando os nossos eventos, obrigado pela sua presença, tá? Mas a questão da multa e notificação do condômino nesse período de pandemia, já que muitas regras são novas por conta dos decretos, né? Eu sugiro, uma situação como essa, que se aplique a regra geral do Código Civil, do artigo 1336, que prevê multa de até 5 cotas condominiais para o condômino que descumprir uma determinação do condomínio. Aí os colegas advogados que estão nos ouvindo vão dizer assim: doutor, mas essa multa vai ser derrubada judicialmente. Não tem problema. Aplica a multa e deixa o judiciário decidir. A gente vive um Pessoal, deixa eu falar uma coisinha, doutor Alexandre, só uma pausazinha. Vamos fazer o seguinte? A conversa tá legal aqui, a gente pode estender um pouquinho. Se cair aqui agora, eu vou abrir para a gente fazer as considerações finais, pode ser? Pode ser. Tá bom? Pode ser. Vamos continuar. Né? Então, como eu dizia antes, é um caráter excepcional. Aplica sim a multa, se for o caso, adverte primeiro, aplica a multa na reincidência e deixa esse condômino contestar a aplicação dessa multa em juízo. Deixa ele tentar judicialmente anular essa multa. Explicar para um juiz de direito que o condomínio tomou uma série de decisões referendadas em assembleia e essas decisões ele achou por bem não cumprir, que não se aplicavam a ele. A gente poderia suspender a cobrança do fundo de reserva e só manter só a cota de condomínio? O que você acha? É uma das primeiras sugestões que eu tenho feito, Anderson, para todo mundo, é suspender justamente a arrecadação do fundo de reserva. Tá? Por quê? Com base na excepcionalidade do momento que nós estamos vivendo. Primeiro, que a previsibilidade de arrecadação do fundo de reserva, ela existe nas convenções de condomínio. Antes de existir na lei, se você pegar lá o Código Civil, no capítulo do condomínio edilício, não traz nenhuma obrigatoriedade de arrecadação do fundo de reserva. Não traz. Tem uma menção de que o fundo de reserva vai constar da convenção, mas não fala que é obrigatório. Se você pegar a jurisprudência dos tribunais, está cheio de jurisprudência. Para quem não sabe, jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais estaduais, das cortes jurídicas. Está cheio de jurisprudência no sentido de que o condomínio tem a discricionariedade para se autorregular em relação ao seu orçamento. Então, se a Assembleia resolver suspender a cobrança do fundo de reserva, pode suspender, não tem nenhum problema. Então, cortando o fundo de reserva, você já tem uma economia de cara de no mínimo de 5% a 10% do valor da cota condominial, porque normalmente é o que ele representa da conta ordinária, né? As obras, quer dizer, você tem obras que não são emergenciais, que podem esperar, corta o fundo de obras, né? Corta um outro fundo um fundo de benfeitoria. Tem condomínios muito grandes, condomínios clubes, mega condomínios, que tem fundo de festa de final de ano, fundo de festa das crianças, festa junina. Quer dizer, corta tudo isso, né? Você relativiza tudo isso, corta tudo isso. Outra coisa, negocia os contratos com os seus prestadores de serviço. Então, chega para a empresa de elevadores, portões, interfones, CFTV, administradora do condomínio, próprio advogado do condomínio, negocia o contrato, né? Pleiteia lá uma pequena redução nesse período de coronavírus, né? Ao invés de cobrar o contrato cheio, me dá aí uma redução de 30%, ou então me dá uma carência de 2, 3 meses, eu pago isso depois, quando passar essa crise, se for possível, né? Então, isso está aberto, nós temos medidas provisórias que estão prevendo esse tipo de coisa, nós temos projetos de lei que estão trazendo isso, essa possibilidade. Então, flexibiliza nesse sentido também.
né? Se o prestador de serviço for inteligente, ele vai negociar, ele vai flexibilizar, porque ele sabe que com isso ele está comprando a fidelidade do condomínio. Ele está mostrando para o condomínio que ele é parceiro, que ele é leal. Quando tem alguns prestadores de serviço que você falou, que ele já antecipa e tomaram essa iniciativa para manter o contrato. Alguns não. Aí que entra realmente a função do gestor condominial, né? De poder olhar todos os contratos nesse momento, enxugar onde precisa enxugar, para ter um colchãozinho, aumentar um pouquinho mais o colchão financeiro, né? Nós não sabemos também quais são os impactos das inadimplências condominiais. Então, nós iniciamos a nossa série de lives com o doutor Odival falando sobre essa inadimplência. A primeira live do 001, que também está aí no IGTV do Instituto Síndico com o doutor Odival, nós tratamos sobre essa questão da inadimplência. Vai acontecer? Possivelmente. Possivelmente nós vamos ter uma baixa receita, algumas pessoas vão entrar nessa situação, não vão ter condições de pagar, mas a ordem já está assim, tá certa. Essa ideia, eu acho que está alinhada, todo mundo tem esse entendimento que jamais o síndico tem a autonomia para poder dar um desconto da cota condominial, aquela cota condominial de valor fixo, ou em alguns condomínios são variáveis, dos pagamentos das coisas ordinárias do condomínio, aquilo jamais deve ser descontado integral ou parcialmente, né? E aí o síndico achar que ele pode pegar do fundo de reserva, o que ele tem já guardado nos fundos de reserva, para cobrir as ordinárias. Não é para fazer isso, né? Tanto no nosso curso de formação, que a gente traz esse conhecimento às pessoas, aqueles que querem fazer o curso de formação de síndico profissional, se quer seguir carreira ou não, mas que tenha pelo menos um nível de conhecimento a nível profissional, para não fazer errado, também tem essas instruções, né? E a gente traz também as questões legais, não pode. O síndico não tem essa autonomia para poder mexer no fundo de reserva dessa forma assim, não. Ela não tem pode uma destinação, inclusive prevista até na lei, né, doutor Alexandre? A gente não pode esquecer que cada vez mais as pessoas estão exigindo dos gestores de condomínio, síndicos profissionais, administradoras, transparência, né? Regras de governança, de compliance. Eu falo assim, que muitos dos síndicos têm dificuldade no lidar do dia a dia do seu condomínio com os condôminos, porque falta a esse síndico comunicação, falta a esse síndico transparência na gestão, mostrar aos moradores o que está sendo feito no dia a dia, através de circulares, comunicados, assembleias, reuniões informais, né, em todas as ferramentas de mídia que nós temos hoje disponíveis, gratuitas. Então, esse síndico que vive esse modelo de gestão da década retrasada, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, ele vai ter mesmo dificuldade com a gestão dele. Mas o síndico que comunica, ele tem muito mais facilidade. Então, nesses tempos atuais, comunica, conversa. Questão da inadimplência. A minha sugestão é a seguinte: dentro do mês, solta uma circular para os condôminos, ratificando isso, se for o caso, uma assembleia futura, dizendo o seguinte: dentro do mês, recebe a cota condominial, se for o caso, sem a multa. Avançou o mês seguinte, sei lá, até o 10º dia do mês, por exemplo, recebe só com a multa de 2%, se for possível, né? Atrasou 2, 3 cotas condominiais nesse período de coronavírus. Negocia o pagamento dessas cotas, para ele pagar pelo menos a cota do mês, mais 25% de uma cota que está atrasada, né? Em 4 meses ele vai pagar aquilo que está devendo, né? Agora, é muito importante a Assembleia dar autonomia à equipe diretiva para que ela analise caso a caso. Não é só chegar lá e dizer que não dá conta de pagar. Tem que demonstrar para o condomínio, tem que demonstrar para a direção do condomínio que está vivendo um momento específico de diminuição de receita por conta do coronavírus. Então, olha, eu sou profissional liberal, moro em casa, trabalho em casa, no sistema de home office, tive uma diminuição da minha clientela, não consigo prestar serviço, minha remuneração caiu 40%, 50%, né? Ótimo, esse condomínio fará jus a uma eventual facilitação no pagamento. Não pode ser a regra. A gente não pode premiar o mal pagador. A gente não pode premiar o condomínio inadimplente contumaz, né? Isso tem que ser reservado para o bom pagador. Tem que ser reservado para aquele que vai comprovar a necessidade. Bacana demais. E aí isso é importante, a comunicação, né? É importante a gente ter essa comunicação
e dialogar, né? Na realidade, também receber feedback para saber porque cada condomínio tem o seu perfil. Cada condomínio tem o seu perfil de condôminos, inclusive, cada condomínio vive uma realidade diferente nesse momento de crise. Não existe uma coisa certa, né? Então, o síndico tem que estar muito atento, estar abrindo canais de comunicação, e que eu acho que aí é a melhor forma. Não ficar alheio, não ficar a parte só falando, não, tem que pagar, não pode, não. Abrir espaço, porque em meio a todo esse diálogo, a essa conversa, essa discussão que vai haver, dali sai uma solução, né? Dali você abre mais solução, você é síndico, não fica somente com essa responsabilidade na sua cabeça de que você vai resolver todas as coisas, mas entrar no meio, assim, puxar os conselheiros, trazer além dos conselheiros, trazer mais os condôminos para essa discussão e buscar uma solução conjuntamente. Né? É isso mesmo. A Suelen aqui, ó, ela está agradecendo a você, Alexandre, porque ela se identificou com as suas colocações, né? Ela falou assim, olha, que bom que as minhas colocações, eu não estou sozinho, não equivocadas nas minhas orientações em relação a tudo isso que está acontecendo. Eu fui até criticada por falar sobre essa questão do fundo de reserva, exatamente o que foi colocado aqui, né? Então, é isso mesmo. Por que criticar, né, gente? Eu acho estranho. Porque a pessoa vai criticar se reduziu a despesa, o boleto que ela tem que pagar nesse mês, vai criticar porque diminuiu? Eu acho um negócio até meio contraproducente, né? Uma coisa meio ilógica, né? As pessoas reclamam quando aumenta. Agora vão reclamar porque vai reduzir. A Conceição colocou uma coisa um pouquinho antes, e aí vai na esteira do que a Suelen também está dizendo. Eu acho que o advogado ele tem que ser proativo. O advogado ele tem que tomar a dianteira numa situação dessa. Ele tem que demonstrar para os condôminos, demonstrar para a administradora, para o síndico, que ele traz a segurança jurídica mínima necessária para a adoção dessas medidas. Claro que ele tem que ser ético o suficiente, né, de explicar para os condôminos que a tomada dessas decisões traz riscos de judicializar a questão, né, como nós dissemos aqui várias vezes. Mas, na medida do possível, essas decisões têm que ser tomadas, têm que ser implementadas, e o jurídico está lá para apoiar, para orientar corajosamente, tomar a dianteira numa hora dessa, né? E ao advogado cabe sim inovar, olhar para essa situação, fazer uma interpretação por analogia a tudo isso que está acontecendo e inovar. Eu acho bacana também que você está falando aí, e pegando o ganchozinho do que eu falei aqui anteriormente, né? O síndico não deve tomar suas decisões, pelo menos assim eu faço, né? Sempre buscando o conselho, sempre buscando as informações dos conselheiros, mas também tem, e o nosso público aqui, muitos advogados que inclusive trabalham no direito imobiliário, também no direito condominial, tem uma excelente assessoria jurídica, que é muito importante, porque síndicos, por isso que eu perguntei no comecinho da live, quantos são síndicos e advogados? Eu vejo que tem alguns aqui. E isso muitas vezes até atrapalha. Eu não sou advogado, só trabalho como síndico, não atuo como síndico, e tenho ótimos assessores jurídicos, advogados que realmente buscam especialização nessa área. Então, até sugiro, né? Síndico não é advogado. O que você vê essa questão, Alexandre? Essa questão de o síndico também ser advogado e às vezes ele dá um parecer também com o conhecimento jurídico que ele tem. Isso é bom ou é ruim? Ou qual seria a sua sugestão, se isso fosse apartado? O Anderson, eu sou suspeito para falar, porque eu fui relator do Tribunal de Ética da OAB aqui de São Paulo por 10 anos. Né? Então, para mim, a ética é uma coisa muito importante, é uma coisa que você não ultrapassa, né? A ética vem acima de qualquer interesse contratual. Particularmente, minha opinião, eu entendo que o síndico que é advogado não deve opinar nas questões jurídicas do condomínio. Ele deve se afastar desse ponto de vista, né? Criar um distanciamento e delegar isto ao assessor jurídico do condomínio, o advogado da administradora, que também não é o ideal. O modelo ideal é um advogado independente, é um advogado autônomo, apartado da administradora, né? Porque eu sei que existem administradoras, principalmente no Nordeste do país, onde eu vou muito, atuo muito no Nordeste, né? Norte também, tem administradoras que elas são
administradoras de condomínio, síndicas profissionais, jurídico, empresa terceirizada de mão de obra e de limpeza, né, e segurança, e vende o seguro. Elas fazem isso ainda existe. Nosso Brasil é tão grande e tão muito fortemente diferente que ainda existe isso, né? E aí, mas fala pra gente, qual é essa questão assim, eu sou a favor da segregação, eu sou a favor realmente da separação das coisas. E qual seria o seu ponto de vista? Você já até falou, né? Então, o meu ponto de vista... A questão de advogado e síndico, mas nós também temos síndicos que também têm formação de ofício de engenharia, né? Então, eu entendo que até para uma segurança dele, pessoal, da responsabilidade dele, pessoal, à frente da gestão, ele deve se distanciar dessas questões e delegar isso para o profissional que assessora o condomínio. O advogado autônomo, o advogado da administradora, que seja o caso, né? Mas assim, não ele advogar, e tem situações, nós temos condomínios que o síndico é o próprio advogado do condomínio, ele distribui as ações de execução de cobrança, ele negocia com devedores, ele mesmo recebe os honorários de cobrança, ele mesmo recebe honorários de sucumbência, é muito complicado, né? Depois chega lá na frente, o cara chega lá no final da gestão dele, aqui, ó, não quer mais continuar. Por quê? Porque ele atraiu todas essas responsabilidades que não deveriam ser todas dele para ele. Então, lembrando, eu sei que, por exemplo, o Odival está nos prestigiando, está conosco aqui, tem outros colegas advogados, lembrando que a responsabilidade extracontratual do mandato do síndico, porque o síndico exerce um mandato, né? E a responsabilidade extracontratual do mandato do síndico é de 10 anos, porque a regra geral do Código Civil diz o seguinte: quando a lei não fixar um prazo diferente, o prazo, né, prescricional de exigir uma obrigação é de 10 anos, regra do artigo 205 do Código Civil. E é entendimento das cortes também, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Então, o síndico, ele pode ser demandado por atos que ele praticou no condomínio, que tem eventualmente causado uma lesão, né, fatores supervenientes que não foram levados à Assembleia quando da aprovação das contas, ele está sujeito a isso por 10 anos após o seu mandato. Então, é muito importante que ele esteja muito bem amparado num momento como esse, ainda mais de excepcionalidade. Tanto que eu brinco muito com os meus clientes, eu digo assim, negocie todos os contratos com prestadores de serviço, menos o do advogado. É o único que você não pode prescindir num momento desse, né? O doutor Odival até falou aqui uma questão que eu acho que a OAB, ela até mesmo orienta que isso não é uma atividade muito interessante. Existem administradoras que vendem serviços jurídicos, ou seja, eu já tenho visto administradoras, inclusive parceiras aqui, que elas não oferecem mais assessoria jurídica no contrato de administração de condomínios, tá? Por orientações, inclusive, das ordens, né, da ordem. Isso, ao meu ver, não é correto, do ponto de vista dele. E qual seria o seu posicionamento, Alexandre, em relação a isso? Então, a OAB de São Paulo, enquanto eu era relator do Tribunal de Ética da 5ª turma, né, da OAB de São Paulo, nós também sempre militamos veementemente contra esse posicionamento, essa aglutinação de tarefas, de fatores. A própria OAB de São Paulo, veja, não foi um outro órgão paralegal, não. A própria OAB moveu ações contra 2 administradoras de condomínio para que elas não pudessem advogar, para que seus advogados não pudessem atuar para o condomínio. Por quê? Eram advogados que ofereciam serviços em geral para os condôminos. Eles não só assessoravam o condomínio na cobrança de débitos condominiais, por exemplo, e a própria administradora, na análise de contratos, mas no particular aos condôminos. Mas ele também oferecia serviços aos condôminos, por exemplo, direito de família, um inventário, um divórcio, uma separação, uma modificação de guarda, na área empresarial, na área trabalhista, né? E aí a própria OAB conseguiu liminares na Justiça Federal para que essas administradoras não pudessem oferecer esse tipo de serviço através do seu jurídico. Mas pode haver dentro da administradora, com certeza eles devem ter um departamento ou uma assessoria jurídica que ela pode ser consultiva, mas ela não é uma contratação pela administradora para realmente entrar com uma ação, fazer todas as atividades que um advogado deva fazer. Nessas situações, aí sim, né?
Quer ver como fica muito claro, Anderson, para quem está nos ouvindo, por que o advogado da administradora deve evitar advogar diretamente para o condomínio? Imagine uma situação onde a administradora trabalha com a chamada conta pool, que ainda existem administradoras que trabalham com essa conta pool, que aglutina as contas de todos os condomínios. Imagine uma situação em que há uma divergência de opiniões, de valores da administradora para com o condomínio, e o condomínio resolve mover uma ação contra a administradora, né? Quem vai entrar com essa ação? O advogado que está assessorando o condomínio ou o advogado da administradora? Então, o próprio advogado da administradora vai entrar com ação contra a administradora, né? Então, não há como isso acontecer. Esse impedimento, é claro, é ilógico.